É sempre difícil expor as nossas fraquezas em público. Parabéns pela coragem, pastor Miguel, pela transparência em obedecer ao Senhor. É sempre um desafio. Amados irmãos, nessa manhã nós refletimos sobre o livro do profeta Malaquias. Nós estamos vivendo essa série de mensagens e no último domingo nós iniciamos essa série de mensagens com as duas primeiras mensagens. Hoje estaremos pregando a quarta mensagem dessa série. Lembrando aos irmãos que essa série é composta de 6 mensagens. Essas 6 mensagens revelam as 6 disputas entre Deus e o seu povo, e a cada domingo nós estamos expondo uma dessas disputas, quando Deus chama o seu povo à mesa, quando Deus chama o seu povo à prestação de contas. E nós falávamos no culto da manhã que essa prestação de contas, ela é iniciada a partir de uma declaração de amor do próprio Deus, quando ele diz: eu sempre os amei. No culto da manhã nós falamos especialmente sobre a infidelidade do povo de Deus com relação ao seu próximo, com relação ao seu cônjuge. Falamos algumas coisas a esse respeito. Nessa noite nós iremos meditar naquilo que escreveu o profeta Malaquias no capítulo 2, a partir do verso 17, que diz assim: vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como o temos cansado? Vocês ainda perguntam. Quando dizem: todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando perguntam: onde está o Deus da justiça? Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então de repente o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá. O Senhor, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. E então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas, e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos exércitos. E o último verso é o verso 6, que diz: de fato eu, Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Amém? Amados irmãos, existe uma pergunta sempre constante, e essa pergunta é feita por diferentes personagens ao longo da Bíblia, quando se deparam com a injustiça do mundo, quando se deparam com o aumento da maldade, quando se deparam com uma violência generalizada, com maldade generalizada. É muito comum que façamos a seguinte pergunta: onde está Deus? Deus não está vendo tamanha injustiça? Deus não está vendo toda sorte de males que está sendo praticada no mundo? E essa pergunta não foi feita apenas uma única vez, como já disse. Ela foi feita de maneira sucessiva por diferentes pessoas. E nesse contexto, como falamos no culto da manhã, o povo de Deus está de volta a Jerusalém depois do exílio babilônico. As coisas estão aparentemente funcionando, o templo está funcionando, os sacrifícios estão funcionando, aparentemente está tudo certo, aparentemente a adoração está sendo realizada, mas Deus, Ele utiliza o seu profeta Malaquias para denunciar a falsa adoração, para denunciar uma adoração que não estava correspondendo à sua palavra. E a série de prestação de contas entre Deus e o seu povo continua, porque esse Deus, Ele ama o seu povo. Esse Deus, Ele não faz vista grossa a infidelidade do seu próprio povo. Deus sabe dos detalhes da sua infidelidade. Nós falamos no culto da manhã do exemplo envolvendo o profeta Oséias, quando Deus chega para ele e diz: olha, procure a sua mulher, a Gomer.
mesmo sendo ela infiel. Procure-a, busque-a. E Deus se identifica então como profeta, dizendo: olha, assim é o meu povo infiel para comigo, mas eu não desisto do meu povo, apesar da sua infidelidade. E agora, diante de tamanha maldade, de injustiças que estão acontecendo em seu tempo, o povo de Deus está perguntando: onde está o Deus da justiça? E a partir daquilo que eles têm observado, eles chegam a uma conclusão. Que conclusão é essa? Todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. Irmãos, é sempre um perigo quando nós queremos avaliar Deus a partir das circunstâncias. A minha vida está difícil, então logo concluo que Deus não me ama. É um erro fazer isso. O povo estava olhando a prosperidade dos ímpios e dizia: bem, vale a pena praticar a maldade, afinal de contas os ímpios estão prosperando. Aqueles que praticam o mal parecem ter sucesso naquilo que fazem. E eu pergunto a você, meu irmão e minha irmã, nós não temos hoje o mesmo sentimento? Quando olhamos para pessoas que estão envolvidas na prática de corrupção, de roubo, desvio de recursos e tantos outros males, muitas vezes a sensação que vem à nossa mente, ao nosso coração é: mas não vai acontecer nada com essas pessoas? Será que elas não vão pagar pelo mal que têm feito? E muitas vezes essa demora aos nossos olhos, perceba, essa demora aos nossos olhos, no juízo de Deus, nos faz pensar, ou pode nos levar a pensar, que Deus está alheio a isso, que o mal, praticar o mal, é recompensador. As pessoas podem ser levadas a pensar dessa maneira, porque observam o ímpio, observam aquele que está praticando a maldade. Poxa, parece que esse negócio de fazer o que é errado está dando certo, não acontece nada com ele, ele faz o que é errado e só se dá bem, e só se dá bem. E aí naturalmente as pessoas criam essa falsa ideia de que aqueles que praticam a maldade, e esse foi o pensamento do povo, são bons aos olhos do Senhor. Amado irmão, amada irmã, entendamos uma coisa: o nosso Deus é um Deus justo, Ele é um Deus santo, Ele não tem o culpado por inocente. Aliás, Deus leva tão a sério essa realidade que o seu próprio Filho precisou pagar um alto preço na cruz do Calvário. Tamanha é a seriedade envolvendo a justiça e a santidade de Deus. É óbvio que o nosso Deus, sendo santo e amoroso, Deus em sua santa sabedoria, Ele encontra um meio para equilibrar os seus atributos. E na cruz de Cristo nós vemos a expressão da justiça de Deus, mas também do amor de Deus. Mas é interessante, meus irmãos, porque esse mesmo sentimento teve Asaf no Salmo 73. Ele observou o caminho dos ímpios e disse: poxa, eles prosperam tanto, parece que compensa esse caminho. E ele diz: eu invejava os arrogantes quando via a prosperidade dos ímpios, porque não há dores na sua morte. E a crise de Asaf, ela é uma crise semelhante à crise que está acontecendo no tempo de Malaquias. Só que tem um detalhe: em determinado momento do Salmo 73, a Bíblia diz que Asaf entra no santuário do Senhor, e ali ele compreende o destino dos ímpios, e ele entende que aquilo que o homem semear, ele vai colher. Não há como fugir da semeadura. Nós sempre estaremos colhendo aquilo que semeamos. E não apenas Asaf experimentou essa realidade. Se nós observarmos o próprio Abacuque, vendo a maldade, a injustiça durante o seu tempo, ele faz o mesmo questionamento: o Senhor não está vendo?
O Senhor não está vendo a injustiça se multiplicar? Mas quando Deus se revela a Abacuque, e Deus mostra parte daquilo que aconteceria no futuro, Abacuque chega a uma conclusão, e ele diz: ainda que tarde, espera por ela, porque certamente virá e não tardará. Não tem como mudar isso, irmãos, porque Deus é quem afirma ser, Ele é imutável. E muitas vezes nós estamos diante do mesmo cenário, a injustiça se multiplicando, perguntamos: onde está o Deus da justiça? Parece que Deus não está vendo. Entendamos, amados irmãos, esperar que Deus haja no nosso tempo e do nosso modo, é contrariar a ordem que as Escrituras nos ensina. Precisamos entender que o nosso calendário não é o calendário de Deus, que o tempo de Deus não é o nosso tempo, que Deus tem um modo de executar as coisas, e geralmente esse modo não coincide com o nosso modo de pensar e de agir. E é daí que surgem as crises e os conflitos, porque temos uma expectativa, pensamos: Deus precisa agir dessa forma, e quando Deus não corresponde à expectativa que nós nutrimos, pensamos: eu acho que Deus não me ama, eu acho que Ele não está atento às injustiças que estão acontecendo, e esse é um engano. Entendamos, irmãos, que nós, e esse é sempre um princípio importante para compreender o Senhor e para compreender a sua palavra, nós não interpretamos a realidade para depois ir para a palavra de Deus, nós interpretamos a realidade a partir da palavra de Deus. Eu olho para as circunstâncias a partir do que a Bíblia diz a respeito do Senhor, e não o contrário. Eu não olho para as circunstâncias para depois chegar à conclusão de quem Deus é. E isso faz toda a diferença, a depender do nosso ponto de partida. Mas o texto, irmãos, avança, e é curioso porque Deus não responde ao questionamento do seu povo com uma formulação filosófica. Deus não traz, uma explicação devidamente fundamentada do porquê aquilo estava acontecendo, ou de como aquilo ia ser solucionado. Não, Deus não responde dessa forma. Aliás, vocês já perceberam que o nosso Deus, Ele muitas vezes não se encaixa na lógica humana. Você percebe que quando Jesus está conversando com Nicodemos, Nicodemos diz assim para Jesus: mestre, nós sabemos que o Senhor vem de Deus, porque esse milagre que o Senhor faz, só pode ser alguém que vem de Deus. Eu estou parafraseando Nicodemos. Jesus, em resposta a essa palavra de Nicodemos, talvez do ponto de vista humano nós esperaríamos a seguinte resposta: não, Nicodemos, você realmente tem razão. Eu sou Jesus, eu sou Deus. Nicodemos, vamos continuar a conversar sobre isso. Não, a resposta de Jesus, aos olhos humanos, parece não ter nenhuma relação com aquilo que Nicodemos está falando, mas ao final tem, porque Deus ele vai além da aparência, Ele vai para aquilo que realmente importa, Ele vai para um núcleo daquele problema, daquela circunstância, daquela vida. Muitas vezes nós procuramos o Senhor em busca de muitas respostas, mas Deus sabe aquilo que precisamos, e a resposta dele é certeira. Às vezes nós entramos no quarto e começamos a orar: Deus, eu estou angustiado por isso, Deus, eu estou angustiado por aquilo. E às vezes Deus fala algo que não era aquilo que a gente estava esperando. Deus fala algo completamente diferente, mas é aquilo que nós estávamos necessitando naquele momento. E aquilo muda tudo. Porque nem orar como convém nós sabemos. E muitas vezes a gente está ali falando abobrinha: não, Deus, por que isso, por que aquilo? E o Senhor olha para nós e diz: filho, filha, é isso que você precisa. E aí Jesus olha para Nicodemos diante dessa afirmação. Nicodemos diz: Senhor, bem sabe, nós sabemos que o Senhor vem de Deus, porque esses milagres, só alguém que vem de Deus pode realizar tamanhos milagres. Jesus diz: em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus.
Jesus, o que tem a ver o que o senhor está falando com o que Nicodemos falou? Não tem nenhuma relação, mas não importa. Jesus falou o que Nicodemos precisava ouvir. E ali, Jesus está falando para alguém que aparentemente é doutor em Deus. Doutor em Deus, imagina. E Jesus está dizendo para alguém que é doutor em Deus que ele precisa nascer de novo. Uma pessoa que conhece. E agora, Deus traz uma resposta que, de igual maneira, parece fugir da lógica humana. Enquanto o povo está dizendo: onde é que está Deus? Onde é que está o Deus da justiça? Eu acho que Deus está se alegrando com a impiedade. Eu acho que Ele se alegra com aqueles que praticam a maldade. Vejam a resposta de Deus. Capítulo 3, verso 1. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Senhor, o que é que tem a ver o Senhor falar isso, Deus? É engraçado, irmãos, porque Malaquias está apontando para João Batista. E João Batista é um profeta muito relevante diante de Deus e diante do cenário do povo de Deus, que não apenas Malaquias fala a respeito dele. O próprio Isaías, lá no capítulo 40, verso 3, ele diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. O Novo Testamento fala sobre João Batista. Em Lucas capítulo 1, verso 17, diz que João Batista viria no espírito e no poder de Elias. E isso encontra uma correlação direta no capítulo 4 de Malaquias, que nós falaremos mais à frente. E o próprio Jesus, quando falava a respeito de João Batista, disse: esse é o Elias que estava para vir. Essa é a relevância de João Batista. Agora, o curioso, o nome Malaquias significa meu mensageiro. E o mensageiro de Deus está agora apontando para um outro mensageiro, e esse outro mensageiro, por sua vez, apontaria para o próprio Deus encarnado. É incrível, irmãos, olha como Deus faz as coisas. Deus está apontando para um futuro, Deus está apontando para o cumprimento das suas promessas, mas no final das contas, irmãos, Deus está apontando para a sua chegada, para a sua vinda. Mas você já percebeu que a vinda do Senhor é sempre precedida de uma preparação? Repita comigo: preparação. Você observa que ao longo da Escritura, sempre que Deus vai utilizar alguém, sempre que Deus vai conferir uma importante missão a alguém, Deus nunca levanta essa pessoa do nada, nunca, nunca, nunca. Deus sempre vai levar essa pessoa para o caminho da preparação. E o caminho da preparação do Senhor costuma ser o deserto. O deserto costuma ser a escola de Deus, é onde nós somos forjados, é onde nós somos transformados. E o interessante, meus irmãos, dentro desse contexto, é que João Batista será usado por Deus para preparar os corações para a chegada do Cristo. E nós temos hoje a preparação da igreja, a preparação dos filhos e das filhas de Deus, através da ação do Espírito Santo, para a segunda vinda de Cristo. Deus está preparando o seu povo. É por isso que muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Senhor, por que eu passo por tantas lutas? Senhor, por que eu passo por tantas dificuldades? O profeta vai falar também sobre isso. Mas perceba que o texto avança, e ele diz na parte B do verso 1 do capítulo 3: e então de repente o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos exércitos. Mas há uma pergunta que se segue: mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer?
A Bíblia diz no livro de Hebreus que Jesus é o intermediador da nova aliança, do Novo Testamento. Em outras palavras, essa menção ao anjo, ao mensageiro da aliança, ao anjo da aliança, entendem os estudiosos que é uma menção clara aqui a Jesus Cristo. E é interessante, meus irmãos, porque, eu não sei se você já percebeu, mas nós temos a mania de sempre buscar que Deus exerça o seu juízo em relação ao próximo. É assim ou não é? Fulano está praticando maldade. Deus, justiça nele, Deus. Cajado na cabeça dele. Pois é. Só que a gente precisa entender o seguinte: Deus, Ele não faz acepção de pessoas. E aí tem um problema nisso, porque quando nós pedimos para que Deus venha, e esse era o clamor do povo, o povo estava perguntando: onde está o Deus da justiça? O povo de Deus tem um detalhe: se você está pedindo para que o Deus justo se manifeste, nós precisamos entender que a justiça de Deus não é parcial. O Novo Testamento, o apóstolo Pedro vai dizer que o juízo de Deus começa pela igreja. Ou seja, quando Deus justo se manifesta, irmão, nada fica como antes. Então, essa ideia de tão somente desejar a justiça de Deus para o outro, é uma ideia que não tem fundamento bíblico. Nós vemos algo semelhante a isso quando lemos o profeta Isaías. O profeta Isaías, no capítulo 5, ele está sendo usado por Deus para pronunciar diversos ais. Ai do povo que está fazendo isso, aquilo e aquilo outro. Quando chegamos ao capítulo 6 de Isaías, a Bíblia diz que Isaías tem uma visão do trono de Deus, da glória de Deus, os anjos que estão em volta do trono de Deus, aquela visão, sabe, sobrenatural. E aí Isaías, ele diz o seguinte: ai de mim, estou perdido, porque os meus olhos viram o Rei da Glória. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus não é santo e justo apenas para os que estão de fora, mas para nós também, aliás, a começar na igreja. E o texto nos diz que quando o Senhor, isso aqui é uma profecia que aponta direto para Jesus, tanto na sua primeira quanto na sua segunda vinda, mas perceba que quando ele fala sobre a chegada de Jesus, quando ele fala sobre a chegada do próprio Deus, há uma pergunta: quem suportará o dia da sua vinda? O Novo Testamento nos diz que quando Jesus chega ao templo, ele fica profundamente indignado com aquilo que está acontecendo no templo. E nós temos o que o Evangelho chama de a purificação do templo. Eu fico me perguntando, irmãos, se Jesus entra por essas portas, se Jesus entra pelas portas das igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, eu fico me perguntando qual seria a reação de Jesus. Desejar a vinda de Deus sem estar preparado para a sua santidade é um engano. O Senhor não vem apenas para consolar, Ele vem também para purificar. A mesma presença que salva é a mesma presença que confronta, que transforma e que mostra a ferida para que ela seja curada. E é essa a linguagem que o profeta Malaquias utiliza. Ele prossegue ao longo do verso 2 dizendo: porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se sentará como um refinador e purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. E aqui ele utiliza uma figura muito comum naquela época, a figura do ourives. E quando ele colocava a prata, e é esse metal que é citado, quando ele colocava a prata e começava a trabalhar nesse metal,
O parâmetro que ele tinha, é claro que o fogo ele serve para remover as impurezas. E o padrão que ele tinha, o objetivo que ele tinha, era fazer com que aquele metal refletisse a sua própria imagem. Certamente você já ouviu essa explicação. Esse era o ponto em que esse profissional chegava à conclusão: o metal chegou no seu momento ideal, no seu ponto adequado. Em outras palavras, irmãos, Deus está utilizando essa analogia para nos ensinar que assim como esse refinador de prata se senta diante do fogo e não tira os olhos do metal, ele está trabalhando ativamente no metal, assim o nosso Deus está trabalhando ativamente na minha e na sua vida, para remover as impurezas, para refinar aquilo que precisa ser refinado. Ele não retira os olhos, porque ele está comprometido com essa obra. Alguém já disse, irmãos, que Deus não desperdiça dor. Tudo. E é isso que o texto bíblico de Romanos nos diz, que Deus opera em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E todas as coisas são todas as coisas. E essa mesma ideia, irmãos, percorre o Novo Testamento. Quando Pedro diz em 1 Pedro capítulo 1, verso 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, ainda que provado pelo fogo, seja achada em louvor. Quando nós somos provados para sermos aperfeiçoados, para sermos aprovados, para sermos transformados, para que a imagem de Cristo seja forjada em nós, para que quando o Senhor voltar, nos chamar, nos buscar, estejamos moldados pelo refinador, estejamos preparados por esse Deus que está trabalhando na nossa vida. Entendamos, irmãos, que o propósito do fogo não é nos destruir, mas nos purificar, nos refinar, nos santificar. E essa obra só estará completa quando o caráter de Deus estiver refletido em nós. E então, Deus prossegue utilizando o profeta Malaquias e diz: eu virei a vocês trazendo juízo, sem demora vou testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas. E primamos, irmãos, no culto da manhã, que nós não podemos desconectar a nossa vida aí fora, a nossa vida na família, a nossa vida conjugal, a nossa vida no trabalho. Nós não podemos desconectar isso da nossa espiritualidade com Deus. Essa ideia de que eu estou bem com Deus, eu estou lendo a Bíblia, estou orando, mas a minha família está destruída, o meu casamento está acabado. Essa ideia não tem fundamento bíblico. Porque esse mesmo Deus que entra na nossa história, está dirigindo os nossos passos, Ele não vai dirigir os nossos passos apenas quando entrarmos pelas portas do templo. Ele vai dirigir os nossos passos quando sairmos por essas portas, quando conversarmos com o nosso cônjuge, quando tratarmos os nossos filhos, conversarmos com as pessoas que nos cercam em nosso cotidiano. Esse é o agir de Deus em nós, não é um agir, sabe, que podemos dividir, não existe isso. E aqui nós vemos mais uma vez uma menção a injustiças sociais, o que Tiago também vai fazer a mesma denúncia, lá no capítulo 5, no verso 4, ele diz: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, o qual foi retido por vós com fraude,
clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos exércitos. O Deus de Malaquias, irmãos, é o Deus do campo, é o Deus do mercado, é o Deus da família, é o Deus que está caminhando conosco onde quer que nós estejamos. Mas por fim, nós chegamos ao verso 6. E no verso 6 o Senhor declara: de fato eu, Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Irmãos, a imutabilidade de Deus é também um tema muito presente nas Escrituras. Números 23, 19 vai dizer que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. O salmista no Salmo 102, no verso 27 diz: mas tu és o mesmo e os teus anos não terão fim. Essa mesma verdade aplicada a Jesus Cristo em Hebreus 13, 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tiago também diz a mesma coisa, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O que Deus está dizendo é que a preservação do seu povo, apesar da sua infidelidade, se deve à sua misericórdia e ao seu amor. Num dos profundos momentos de crise da história do povo de Deus, Deus usa o profeta para escrever o livro de Lamentações, e ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Nós percebemos, irmãos, que nós somos chamados a imitar o nosso Deus. Nós somos chamados a ser fiéis em nossos relacionamentos, porque o Deus que nos chama, o Deus que nos salva, o Deus que caminha conosco, é fiel. Isso diz respeito ao seu caráter, a quem Ele é. E quando nós agimos do mesmo modo, nós estamos sendo coerentes com a fé que professamos, estamos dizendo: olha, de fato, há indícios na minha vida de que eu estou caminhando com esse Deus, porque as características desse Deus estão sobre a minha vida. E quando nós caminhamos com alguém, e isso num dito popular, nós costumamos ficar parecidos com aquela pessoa com quem caminhamos e com quem convivemos. Não por acaso o apóstolo Paulo diz que as más companhias corrompem os bons costumes. E por que não dizer então que as boas companhias também nos influenciam positivamente? Quando eu e você caminhamos com o Senhor, aquilo que está no próprio Deus é comunicado conosco, irmãos. É isso que a Bíblia fala sobre a ação do Espírito de Deus em nós. Portanto, amados irmãos, esse texto, Deus toca em diversos pontos, mas talvez um desses pontos que quero destacar nessa noite seja o tema da espera. Talvez você esteja aqui essa noite e esteja esperando o agir de Deus em determinada área da sua vida. O povo de Deus estava esperando o agir de Deus, em especial a justiça de Deus, diante da quantidade de males e toda sorte de maldade que havia em seu tempo. Mas o povo não tinha devida compreensão de como esse agir de Deus seria manifesto, porque o próprio povo de Deus estava caminhando em infidelidade. Percebe, irmãos? Que, em outras palavras, clamar pela presença do Deus justo seria atrair juízo de Deus sobre o seu próprio povo. O povo não tinha devida compreensão de quem era esse Deus com quem eles caminhavam. E que bom que Deus não atende a orações que não vão resultar no nosso bem e no propósito salvífico de Deus em nossas vidas.
Porque muitas vezes, irmãos, nós pedimos a Deus um escorpião pensando que estamos pedindo algo bom. Nós colocamos o dedo na tomada e dizemos: Deus, permita que eu coloque o dedo na tomada, permita que o meu dedo continue na tomada. E Deus está olhando para isso dizendo: meu filho, você vai tomar choque. Mas eu quero, Senhor, ficar com o dedo na tomada. Eu tenho direito. Eu sou teu filho. O pessoal andou pregando, Senhor, que tudo que eu quiser eu posso ter porque eu sou seu filho. E muitas vezes nós fazemos essas orações insensatas a Deus. Estamos pedindo algo a Deus que Deus sabe que aquilo vai resultar na nossa destruição, no nosso afastamento da sua presença. Nós percebemos, irmãos, que o ser humano, de um modo geral, ele tem muita dificuldade ao lidar com determinadas bênçãos que Deus nos dá. O exemplo maior disso é a história do seu próprio povo. Deus começava a abençoar o povo, acabou, irmão, era desvio, o povo queria saber mais de Deus, começava a adorar outros deuses, e aí fica difícil. Como é que Deus vai abençoar esse povo? Porque à medida que a bênção é lançada, muitos se desviam. Percebe? Só que quando nós estamos pedindo a bênção, Deus já está vendo o resultado da bênção. Deus já sabe todos os cenários prováveis. Se eu der o que você está pedindo, vai acontecer isso, isso e isso. E se eu não der o que você está pedindo, vai acontecer isso, isso e isso. E se eu der uma terceira coisa que você nem está pedindo, vai acontecer isso, isso e isso. Então, no final das contas, Deus sabe o que é melhor para mim e para você. É por isso que a oração mais sábia que eu e você podemos fazer é: Senhor, está aqui o que eu quero, Senhor, mas entre o que eu quero e o que o Senhor quer, pode haver um grande abismo, uma grande distância. Então, para resumir a nossa conversa, eu quero a tua vontade. Eu quero a tua vontade, porque eu cheguei à conclusão de que o Senhor me ama. E se o Senhor me ama, o Senhor quer o melhor para mim. E se o Senhor me ama e quer o melhor para mim, então tudo que o Senhor quer para mim é bom. Vai resultar no meu bem. Então, para resumir toda essa conclusão, faz a tua vontade, Senhor. E me faça compreender a tua vontade. Ainda que eu não tenha essa compreensão profunda, porque muitas vezes a vontade de Deus de fato é complexa, mas me permita pelo menos ver lampejos da tua vontade. Me permita, Senhor, ter apenas alguma percepção, ainda que vaga, mas me permita ter, Senhor, essa ideia de que o Senhor está fazendo a tua vontade na minha vida. Irmãos, o nosso Deus não muda. Ele é quem afirma ser. Ele chama o seu povo à mesa porque ama o seu povo. Ele denuncia pecados não porque tem prazer na exposição do seu povo, mas porque quer tratar as feridas que estão abertas. Quando Deus chama o adúltero de adúltero, é porque Deus quer que ele abandone essa prática. Quando Deus chama o mentiroso de mentiroso, é porque Ele quer que a pessoa deixe de mentir. Quando Deus chama o idólatra de idólatra, não é para expor, colocar na internet, na rede social, olha só, não. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. No final das contas, Deus deseja trazer restauração e salvação. Então, sempre que Deus coloca o dedo na ferida, é porque Ele quer tratar. Eu vou finalizar, irmãos. Chamo aqui os irmãos do louvor à frente. Eu lembro, irmãos, que um dado momento na minha vida, eu tive uma grande infecção no meu tornozelo. E eu lembro que eu fui a diferentes médicos à época e mudei cerca de, eu não lembro ao certo se foram 3 ou 4 vezes, mas eu tomei 3 ou 4 antibióticos diferentes. E essa infecção, ela cada vez só piorava.
e aquilo que havia no meu tornozelo começou a evoluir, se tornou um abscesso, e o negócio estava ficando muito feio. E eu lembro que uma vez eu fui à emergência, e o médico cirurgião que estava de plantão, ele olhou para mim e disse assim: você quer perder o seu pé? Não, de forma alguma não quero perder meu pé. E aí ele começou a mexer na ferida, começou a mexer. Irmãos, eu não estou brincando, ele cavou na ferida. Ele cavou de tal modo que eu conseguia colocar a ponta do dedo no buraco que ele havia aberto. Eu tenho cicatriz até hoje. Eu tenho um pequeno buraco hoje no tendão do meu tornozelo, como cicatriz dessa enfermidade que eu enfrentei. Mas sabe que eu aprendi algo naquela experiência? E o que eu aprendi foi o seguinte: às vezes, para que uma ferida que há em nós seja curada, Deus precisa mexer. Mexer na ferida dói, irmãos, é desconfortável. Eu tive que tomar anestesia, é difícil, mas quando Deus toca na ferida, é porque Ele quer trazer cura e restauração. Igreja Batista Betel, o Senhor tem nos chamado nos últimos domingos à mesa. O Senhor tem nos chamado para a prestação de contas, porque Ele nos ama, porque Ele deseja que as máscaras que muitas vezes estão sobre nós caiam, sejam lançadas fora. Deus deseja que toda sorte de hipocrisia seja lançada fora, porque Deus faz denúncias muito sérias ao seu povo. O povo estava chorando diante de Deus, e o povo se perguntava: por que o Senhor não está ouvindo a minha oração? Por que o Senhor não aceita a minha adoração? E Deus diz: é por isso, porque falta coerência entre o que se pronuncia dentro do templo e a vida lá fora. Porque é necessário ter santidade, e santidade, irmãos, não diz respeito apenas a fazer cara de crente quando nós entramos no templo e dizer paz do Senhor para um, paz do Senhor para outro. Santidade diz respeito à integridade de caráter. Eu e você, irmãos, somos chamados a dar um bom testemunho lá fora. Nós somos chamados a pagar as nossas contas em dia. Eita, fala Deus. Nós somos chamados, irmãos, a ser fiéis. E Jesus expande isso, como falamos pela manhã. Mas pastor, eu não estou traindo meu marido e a minha esposa. Pois é, meu irmão, mas Jesus disse que quando nós olhamos para uma mulher, para um homem, e o desejamos em nosso coração, nós já adulteramos. E é por isso que, como Jó, precisamos fazer uma aliança com os nossos olhos e santificar o nosso corpo por inteiro. Nós somos falhos, irmãos. Não há nenhum super-herói, não há nenhum semideus. Nós somos falhos, mas nós precisamos buscar aquele que pode sarar as nossas dores, aquele que pode sarar as nossas feridas. E é esse Deus que nos convida à mesa, é esse Deus que nos convida a estar diante dEle. Senhor, eu posso não entender todas as coisas, eu posso não entender, porque na minha percepção eu acho que o Senhor está demorando em fazer algumas coisas. Eu acho que o Senhor poderia ter um pouco mais de agilidade em solucionar aquilo que eu tenho colocado nas tuas mãos. Mas entre a minha expectativa, entre aquilo que eu acho e aquilo que o Senhor tem planejado, eu escolho confiar em Deus. E é esse chamado, irmãos, que o Senhor tem para nós. Feche os seus olhos, fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, aqui estamos, Pai, como teu povo. Espírito Santo de Deus, paira sobre esse lugar. Vai tratando aquilo que precisa ser tratado. E nós queremos, Pai, caminhar em integridade diante do Senhor. Ó Senhor, existe um evangelho tão superficial e distante da tua palavra sendo pregado hoje em muitos púlpitos.
Mas nós queremos nos voltar nessa noite à Tua palavra. Nós queremos nos voltar para o Senhor, para aquilo que o Senhor tem falado conosco, Pai. Nós reconhecemos, Pai, a nossa falha, a nossa indignidade, as nossas limitações diante do Senhor, que é um Deus santo. A nossa impaciência em não compreender, Pai, o Teu tempo, o Teu modo de agir. Ó Senhor, que o Teu Espírito coloque em nós nessa noite esse alinhamento com a Tua vontade. Renova, Pai, em nós essa esperança. Sabe, Senhor, pessoas que entraram por essas portas nessa noite e o Senhor conhece esses corações. Senhor, existem pessoas que entraram por essas portas e eu só sei disso porque é o Teu Espírito que fala nessa noite. Pessoas que entraram por essas portas sem esperança, porque estão vivendo lutas prolongadas, porque estão vivendo o sopro do vento que está soprando há tanto tempo, com tanta intensidade. E pessoas que entraram aqui, Senhor, se perguntando: Deus, o Senhor ainda lembra de mim? Deus, o Senhor ainda ouve as minhas orações? Deus, eu acho que o Senhor não se importa mais comigo. E Deus me usa nessa noite para falar que Ele se importa com você que pensou isso, você que falou isso com Deus. O Senhor diz a você nessa noite que Ele continua ouvindo as suas orações e que Ele tem um tempo certo e um modo certo de agir. Confie nele e espere nele. Pai, nós nos entregamos ao Senhor e ensina-nos, Pai, a viver conforme a Tua vontade. Ensina-nos a colocar nossa esperança no Senhor. É assim que te pedimos, Pai, para que o Teu Espírito continue, Senhor, moldando o nosso caráter e nos preparando, Pai, porque o Senhor está nos preparando para a volta do nosso amado Jesus. O Senhor está preparando a sua igreja, e essa preparação muitas vezes é no meio do fogo, onde impurezas são removidas, mas onde o caráter de Cristo é formado em cada um de nós. Nós te bendizemos, nós te louvamos, Pai, porque os Teus olhos estão voltados sobre nós, Pai. E essa obra, Pai, que é uma obra tão importante, é uma obra tão especial, está sendo realizada e comandada pelo Senhor. E em Ti está a nossa esperança, em Ti está a nossa confiança, porque cremos, Pai, que o Senhor continuará trabalhando até o último segundo do nosso respirar neste mundo, e nos levará salvo para o Teu reino celestial. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor.